Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa reflexão de hoje está no Salmo de número 25, quando o salmista diz: "E eu acredito", verso de número 11, "Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois tu é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conserto. Os olhos do Senhor estão continuamente no Senhor, pois os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Meus queridos e meus amados irmãos, esse salmo é muito importante para nós, e a parte que eu entendo que é melhor é a presença, o socorro, os cuidados de Deus para com o seu povo. Deus está falando por meio do salmista Davi que aquele que ama o Senhor tem o cuidado do Senhor. Deus cuida dele em todos os momentos da sua vida. E ainda, na nossa reflexão sobre bênção, milagres, queria contar um pequeno testemunho que me aconteceu pessoalmente. São 2 testemunhos e eu acredito que vai aumentar a sua fé. Você pode ter a sua fé aumentada ouvindo testemunhos. Me aconteceu, acredite. Eu sempre que eu vou fazer missão, viajar, eu falo com Deus. Então eu estando orando, na saída para a missão, o Senhor pôs no meu coração que eu deveria ir. E quando eu cheguei na rodoviária do Tietê, não tinha passagem de ônibus mais para aquela região que eu iria. Não tinha passagem de ônibus. E aí, o pessoal do guichê disseram o seguinte: olha, fiquem na fila, que o pessoal está estudando se vai colocar um ônibus extra. Mas vocês podem ficar na fila, mas não é nada garantido. E aí, eu tinha que ir, Deus falou que eu ia para a missão. E aí eu peguei a fila, tinha umas 30, 40 pessoas na minha frente, mas eu fiquei ali, confiando na promessa de Deus que ele falou que era para mim naquela missão. Quando de repente veio um irmão, bateu no meu ombro e perguntou: "Ô meu irmão, Pai do Senhor, o senhor vai viajar para a cidade de Jacareí?" Falei: "Sim, querido, estou indo numa missão lá." Ele disse: "Olha, irmão, eu estava indo para lá, já comprei minha passagem, só que me recebi um telefonema, eu tenho que cancelar. E Deus colocou no meu coração que eu quero dar essa passagem para o irmão. O irmão pode ir, que a passagem é do irmão." Eu falei: "Irmão, mas quanto custa?" "Não, irmão, não é nada não, o irmão pode ir em paz." Então eu glorifiquei a Deus, porque eu vi o trabalhar de Deus. Deus preparou a minha viagem, e ainda melhor, sem pagar nada. Tá vendo? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, como o salmista escreveu aqui dizendo que o Senhor cuida, que o Senhor zela, e certa vez eu preguei aqui no nosso testemunho sobre o cristão ter o dom de discernir, o discernimento de Deus, né? E aí, alguns anos atrás, quando nós iniciamos um trabalho, uma igreja lá em Jardim das Palmas, em São Paulo, Jardim das Palmas, nossa igreja, exatamente na rua José Maria Pinto Zilli, 591, iniciamos um trabalho ali, por ordem de Deus também. O Senhor me deu uma revelação em sonho uma vez, no dia seguinte eu fui lá, realmente o salão estava para ser locado, nós alugamos e o Senhor honrou-nos ali muito. Mas eu quero contar um testemunho que me aconteceu e que o Senhor me fez lembrar, e que é importante porque vai aumentar a sua fé, e você vai entender a necessidade que o cristão tem em ter o dom do discernimento. Um amigo meu, um pastor que congregava comigo, ele insistiu por demais para mim, para a gente convidar uma missionária
que esta missionária, ela tinha um grupo de 12 e ela andava vestida de branco e com ela todos os seus discípulos e discípulas vestidas de branco. Todo lugar que ela ia pregar, ou que eles iam fazer os movimentos, aquela missionária carregava 12 pessoas. E aí com ela, mais o marido, a filha, tal, dava um total de 16 pessoas. Na época eu tinha 2 carros, eu tinha uma perua Kombi e tinha mais um carro. E aí o irmão falou, vamos alugar um ônibus, não sei o quê, para trazer. Eu falei, não, a perua cabe, vamos lá, a gente traz 12 na perua e coloca mais o restante do carro, vamos lá. Aí nós fomos lá, buscamos aquele grupo de irmãos para o culto, que segundo o irmão, meu amigo, congregava comigo, ele disse que aquela irmã era uma profetisa de Deus, que tudo quanto ela falava, Deus fazia, aí encheu a bola. Eu pensei comigo assim, eu não conheço, mas eu conheço o irmão. Se eu duvidar do irmão, vai ficar até um sistema assim, mas vamos lá, vamos buscar. Orei a Deus, se Senhor, não deixe Satanás nos envergonhar, não deixe escandalizar a sua igreja, Senhor. E aí nós fomos buscar o grupo. Em tudo vieram 16 pessoas. E aí eu iniciei o culto, trabalho, decente, tudo. Quando chegou a hora, o momento de passar a palavra para aquela missionária, que eu não quero falar o nome dela para não ter problemas. Os irmãos vão se lembrar, mais de 100 irmãos estavam no culto comigo lá, lembra desse episódio. Passei a palavra para aquela missionária. E até então o desenrolar do culto era uma bênção, hinos da harpa, louvores, adoração, corinhos, tudo, e Deus estava abençoando. Aí quando eu passei o microfone para a missionária, ela começou num sistema que eles chamam do reteté. E com aquele reteté eu vi os irmãos tirando os bancos, nós tínhamos bancos de madeira pesados, né, tudo tal, separando, encostando os bancos tudo para o meio da igreja, para deixar como que fosse uma pista de dança livre. Falei, Jesus de Nazaré, esse trem não é um costume da nossa igreja, Assembleia de Deus de Fundamento Apostólico. Isso não é um costume nosso, Senhor. Tenha misericórdia. Aí começou, um irmão agarrou o pandeiro, o outro irmão danou e bater palma, e foi aquele rebuliço no meio da igreja. E eu vi que aquele trem não vinha da parte de Deus. Por mais que parecia ser um movimento espiritual, aquilo não estava refletindo paz sobre o meu coração. Aí eu usei uma estratégia lá, bati no ombro da missionária e pedi para ela a palavra só para mim fazer uma oração. E ela, prontamente, sabia que eu era o pastor da igreja, retornou o microfone para mim, e eu levantei as mãos ao céu e disse aos irmãos, irmãos, no meio desse movimento tem um espírito negativo, tem um demônio que está tentando escandalizar o evangelho. Levante as suas mãos aos céus. E eu levantei as mãos, e quando eu dei ordem àqueles demônios, começou a cair gente endemoniada para tudo quanto é lado, caíram 15 endemoniados. No mesmo dia, no mesmo horário, uma pequena oração de menos de 3 minutos, Deus manifestou. Mas eles não caíam no poder, como eles diziam, caíam berrando que só cachorro velho, que só urrando e espumando, e todo mundo endemoniado. Eu saí expulsando aqueles demônios, e o Senhor Jesus Cristo libertou aquele povo. Foi todo mundo sentar, acabou aquelas brincadeiras, meninice e chocarrice, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado naquele dia. O que eu quero dizer com isso? Que é uma grande necessidade de nós pastores termos o dom de discernir. Receba de Deus o dom para discernir os espíritos contrários. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. Amém.